Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Moane e aqui nesse canal a gente fala sobre história e música. E no vídeo de hoje nós vamos unir esses dois assuntos, porque nós vamos falar sobre a história da flauta doce. Mas, antes de começar o vídeo, eu quero deixar registrado aqui que todo o material que eu utilizei para a preparação desse vídeo vai estar referenciado aqui embaixo na descrição. Então, para quem tem mais interesse e quer saber mais sobre a história da flauta doce, é só digitar os títulos que vão aparecer aqui no seu navegador, lá no Google, e ler os textos para saber mais. E para quem quiser ler, para quem não quiser ler, vamos assim que acabar o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo, contando pra gente o que achou do vídeo, o que descobriu de interessante, o que quer ver nos próximos vídeos do canal. Vamos interagir um pouco ali embaixo no comentário, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos entrar no assunto do vídeo. Os dados mais antigos que a gente tem sobre a utilização da flauta doce datam do século XI, ou seja, durante o período medieval. E é durante a Idade Medieval e a Idade Moderna, a primeira metade ali da modernidade, é que a flauta doce é mais popular no campo artístico. Lá na Idade Média, ela era utilizada pela elite, ou seja, quem tocava flauta doce ou era membro do clero ou era membro da nobreza. E ela era utilizada tanto na música popular quanto na música sacra. Mas é durante a Idade Moderna que a flauta doce chega ao seu auge na Europa. Isso porque a flauta doce vai se popularizando e ela se torna um instrumento do dia a dia, mais ou menos como é o violão na nossa vida hoje. Existem vários fatores para que isso tenha acontecido. Um deles é a criação da imprensa, o que fez com que as partituras pudessem ser mais acessadas pelas pessoas. Foi possível, com a criação da imprensa, que as partituras fossem produzidas em larga escala e pudessem ser vendidas de uma maneira mais barata, mais acessível para todo mundo. E um outro fator também é que, durante esse período, a partir de 1650, os compositores começam a colocar nas partituras deles quais são os instrumentos que eles querem que toquem aquela música. E vários compositores da época passaram a indicar o uso da flauta doce. Então é durante o século XVI e XVII que a flauta doce tem o seu apogeu. Já no século XVIII, ela começa a entrar em desuso, voltando ao cenário musical apenas no século XIX, no finalzinho do século XIX. E esse ato, essa falta de flauta doce durou tanto tempo que as pessoas já não sabiam nem direito como produzir a flauta. Então foi necessário vários estudos para que a gente tivesse o registro, para que a gente pudesse produzir a flauta com a sonoridade mais parecida com o que tinha naquela época. Inclusive, esse negócio de ser parecido com o que era na época foi um movimento criado e bastante popular durante o período de 1950, que se chamou Interpretação Historicamente Informada. E foi ela uma dos responsáveis pela popularização da flauta doce de novo. Isso porque esse movimento de interpretação historicamente informada queria que as músicas lá do Renascimento, da Idade Moderna que a gente estava falando agora há pouco, fossem tocadas da maneira mais fidedigna possível, mais parecida com o que era feito na época. E aí, como a gente falou, antes tinha um monte de compositor querendo que tivesse flauta doce. Então foi necessário renascer a flauta doce, foi necessário entender como era esse instrumento e tentar produzi-lo da maneira mais fidedigna que era na época. As flautas anteriormente eram feitas de madeira e depois passam a ser feitas em resina, agora já na nossa era, como meio de baratização do produto, mas essas ali, lá historicamente informada, ainda eram em madeira. E desde então, principalmente depois da década de 1950 e durante o século XX ali, em que estavam tentando resgatar essas origens da modernidade, essas músicas antigas, até em alguns contextos, como uma espécie de purificação da cultura,
que a flauta doce volta a ganhar o cenário musical e hoje ela é majoritariamente utilizada dentro das escolas de música e nos processos de musicalização, até na escola regular. Mas se você tem uma flauta doce, eu aposto que quando você foi comprar, ou o rapaz lá da loja, a moça da loja, que te vendeu a flauta, perguntou se você queria uma flauta barroca ou germânica. Você já descobriu qual é a diferença entre elas? Em qual contexto isso surgiu? Então, fique ligado que no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até mais!